Bem-vindo ao dia 4 de dezembro do Mistério de Natal. Hoje vamos acompanhar mais um pouquinho dessa aventura. Estamos vivendo juntos, né? Com o Joaquim, essa aventura de abrir o calendário do Advento a cada dia para viajar através do tempo e do espaço, para chegar na noite de Natal, né? Para chegar em Belém, lá no nascimento de Jesus. E para isso, o calendário do Advento do Joaquim nos ajuda com essa história que já tem a Elizabeth, 2 carneirinhos, o anjo Efiriel, e pode ser que tenham mais pessoas que vão entrar nessa jornada. Então, vamos lá? Dia 4 de dezembro. Mal teve tempo de demonstrar seu espanto. Quando Joaquim acordou, na sexta-feira, certificou-se de que a casa estava em completo silêncio. Abriu então a 4ª porta. A figura mostrava um homem com uma túnica azul clara, meio parecida com uma camisola de dormir. Tinha na mão um cajado comprido, mas Joaquim não teve tempo de observar a figura com mais atenção, pois também naquele dia um papelzinho caiu na sua cama. Josué. Elizabeth Hansen. Vamos lá para a história de Josué, então. O homenzinho azulzinho era Josué. Elizabeth Hansen e o anjo Efiriel corriam atrás da ovelha e do cordeiro. Numa clareira do bosque, passaram por uma cabana feita de troncos de madeira vermelha. Do alto de uma colina, Efiriel apontou para um grande lago lá embaixo. É o Varner. É o maior lago da Escandinávia, gente. É Varner. Tem uma trema no A. Me ajudem aí, escandinavos. Como é que fala isso? O relógio mostra que 1891 anos se passaram desde o nascimento de Jesus. Mas nós acabamos de chegar à Suécia. Um rio de águas rápidas jorrava do lago. Era cruzado por uma ponte em arco e os dois atravessaram até a outra margem. Este é o rio Gota, disse Efiriel. Vamos seguir por uma antiga trilha de carroças ao longo da margem. Cordeirinho, cordeirinho, chamou Elizabeth, mas a ovelha e o cordeiro já iam de novo em disparada. Passaram por um vilarejo. Nos arredores havia uma igreja pintada de vermelho e os moradores da aldeia iam caminhando pela estrada em direção a ela. A maioria ia a pé, mas alguns iam sentados em grandes carroças puxadas por cavalos. Os homens usavam terno e chapéu preto, e muitas mulheres estavam de preto também. Algumas carregavam livros de hinos. Deve ser domingo, disse Elizabeth. Pararam alguns momentos para olhar as pessoas. De repente, um menininho os viu, mas mal teve tempo de demonstrar seu espanto, pois no mesmo momento o anjo Efiriel recomeçou a correr. Elizabeth teve que se apressar para acompanhá-lo. Ainda olhou para trás, mas as pessoas em frente à igreja haviam desaparecido. Também as carroças e cavalos tinham sumido. Quando deixaram o vilarejo, Elizabeth se virou para o anjo e disse: a única pessoa que viu a gente foi um menininho. Excelente! Nós tentamos não atrair muita atenção. Às vezes não podemos evitar que alguém nos veja, mas se for só uma olhadinha, não faz mal. Corriam por bosques e campos. De vez em quando, viam pessoas preparando feno ou ceifando trigo com grandes foices. Às vezes, faziam um desvio para não assustar ninguém. Não demorou muito e a ovelha e o cordeiro encontraram um campo tão verdinho e tentador que até ofuscava os olhos. Agora é a nossa chance, sussurrou Elizabeth, se a gente chegar perto deles com cuidado. Mas foi então que um homem veio caminhando na sua direção. Usava uma túnica azul e segurava um cajado comprido com uma curva em cima. O homem os cumprimentou. Que a paz esteja com vocês que seguem o estreito caminho ao longo do rio Gota. Eu sou Josué, o pastor. Então você é um de nós, disse Efiriel. Elizabeth não entendeu o que o anjo queria dizer com aquilo. Mas o pastor disse: vou com vocês para a Terra Santa, pois tenho que estar nos campos
quando os anjos anunciarem a boa nova do nascimento de Jesus. Uma ideia esperta ocorreu a Elizabeth. Se você é um pastor de verdade, será que não conseguiria me trazer aquele cordeirinho? Josué fez uma grande reverência. Isso não é fácil para um pastor que se preze. Deu então alguns passos em direção à ovelha e ao cordeiro. Dali um instante, o cordeiro estava aos pés de Elizabeth. Ela se ajoelhou e fez um carinho na lã bem macia. Acho que você é o bichinho de pelúcia mais rápido do mundo, disse ela, mas finalmente consegui pegar você. O pastor bateu com força o cajado no chão e disse: para Belém, para Belém. O cordeiro e a ovelha partiram aos saltos e o pastor, o anjo e Elizabeth foram atrás. Chegaram a uma outra cidadezinha. Do alto de uma colina, nas imediações, viram lá embaixo um grupinho de casas de madeira vermelha. Efriel explicou que a cidade se chamava Cungalve. Essa palavra significa Pedra do Rei. A cidade recebeu esse nome porque os reis escandinavos costumavam fazer aqui suas reuniões de conselho. Um deles era Sigurd Jorsalfar. Esse nome, Jorsalfar, significa peregrinação a Jerusalém. Sigurd era chamado assim porque tinha feito uma peregrinação à Terra Santa, onde Jesus nasceu. Pouco depois, passaram acima de uma cidade na foz do rio Gota. Mulheres de vestidos longos e homens de chapéu e bengala passeavam pelas ruas. Outros vinham em belos coches puxados por 2 cavalos. É Göteborg, Efriel disse. Estamos em 1814 e a Dinamarca precisou entregar a Noruega à Suécia. Agora a Noruega terá sua própria constituição. Josué, o pastor, voltou-se e acenou para os demais, chamando: para Belém, para Belém. E lá se foram eles, a toda velocidade, descendo pela Suécia. Vamos ver o que Joaquim achou dessa história? Joaquim tinha acabado de esconder o papel do calendário na caixinha secreta quando sua mãe entrou no quarto. Qual é a figura de hoje? Ela perguntou. Joaquim sabia que não precisava responder. A mãe sempre queria ver a figura por si mesma. Ela juntou as mãos, ansiosa, e disse: deve ser um dos pastores do campo. Por que você diz nos campos? Perguntou Joaquim. E a mãe lhe contou que os belos calendários de Natal antigos mostravam figuras de pastores, porque um anjo havia aparecido para eles nos campos para lhes anunciar o nascimento do menino Jesus. Eles já estão em Göteborg, Joaquim explicou. Göteborg? A mãe olhou para ele com uma cara estranha. Quem são eles? Elizabeth Hansen, o anjo Efriel e Josué, o pastor, estão indo para Belém, para Belém. A mãe olhou para ele abismada. Não deixe esse velho calendário impressionar você tanto assim, afinal, são só figuras. Joaquim percebeu então que não podia continuar contando para a mãe e o pai tudo o que sabia sobre Elizabeth. Se continuasse, também não conseguiria manter o segredo dos papeizinhos que caíam do calendário. E percebeu outra coisa também. Teria que tentar falar com João. Era a única pessoa que sabia de onde tinha vindo o calendário mágico. E talvez soubesse mais coisas sobre Elizabeth Hansen. Mas como é que Joaquim poderia encontrar João? Seus pais não o deixavam ir sozinho à cidade e à praça do mercado. Naquela tarde, acabava de chegar da escola quando a campainha tocou. Não podia ser sua mãe, porque ela sabia que Joaquim nunca trancava a porta por dentro. Quem poderia ser, então? Foi para a frente da casa e abriu a porta. Nos degraus da entrada, viu o dono da livraria, aquele que lhe havia lhe dado o calendário de Natal. Ah, aí está você, disse ele, bem como eu pensei. Por quê? Perguntou Joaquim, sentindo de repente um leve receio de que o homem tivesse vindo pedir o calendário mágico de volta. Além do mais, como é que ele sabia onde Joaquim morava?
O homem enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma carta de motorista. Seu pai esqueceu isto aqui em cima do balcão, explicou. Pensei comigo que devia ser de vocês, mas como vocês não voltaram mais à livraria, decidi vir entregar eu mesmo. É que eu moro aqui perto, na Rua do Trevo, número 12. Não era longe. Um dos meninos da classe de Joaquim morava no número 7. E como vai o calendário mágico? Perguntou o dono da livraria. Super legal, respondeu Joaquim. Dentro também tem os papeizinhos misteriosos. É mesmo? O dono da livraria abriu um largo sorriso e entregou a Joaquim a carta de motorista do seu pai. Bem, preciso ir andando. Esta é uma época de muito serviço para nós, donos de livrarias. Não demorou muito para que a mãe e o pai chegassem do trabalho. Pouco depois, jantaram. Joaquim havia decidido não dizer nada sobre a carta de motorista até o pai mencioná-la de novo. Em vez disso, puxou um assunto completamente diferente. O que é peregrinação? Seus pais devem ter achado a pergunta estranha, pois peregrinação é uma palavra difícil. O pai se serviu de mais um pedaço de peixe e disse: um peregrino é uma pessoa que viaja para um lugar sagrado. Como Sigurd Jorsalfar? Perguntou Joaquim. Ele foi até Jerusalém, não foi? Por isso seu sobrenome significa peregrinação a Jerusalém. A mãe e o pai se entreolharam. Você está estudando Sigurd Jorsalfar na escola? Perguntou a mãe. Joaquim fez que não e percebeu que estava na hora de falar sobre a carta de motorista. Olhou para o pai. Você já achou sua carta de motorista? Nem sinal, respondeu o pai. Pois eu achei, disse Joaquim. Levantou-se da cadeira, foi até o seu quarto buscá-la. Em seguida, entregou ao pai com um sorriso maroto. O pai estava jantando, quase engasgou. Mas onde foi que você encontrou, Joaquim? Não me diga que você... E Joaquim precisou interromper o pai antes que ele dissesse algo que iria se arrepender depois. Você esqueceu na livraria, no dia em que compramos o calendário. O pai fez cara de quem tinha recebido a visita de um anjo em plena luz do dia. E tinha mesmo. Só que em vez de vir pessoalmente, o anjo enviara um senhor de cabelos brancos, dono de uma livraria. Ele passou por aqui esta tarde, explicou Joaquim. Disse que mora aqui perto. O pai e a mãe então entenderam. Bom, esse dono de livraria é o máximo, disse o pai. E voltando-se para a mãe, isso não é nada comum. E você também é um cabeça de vento, nada comum, disse Joaquim. Mais um dia de segredos, então, que Joaquim consegue deixar, né, os pais ali sem saberem dos bilhetinhos. E finalizamos assim o 4º dia. Nos vemos amanhã, então, com mais um vídeo. Clica aqui, curte, comenta, manda esse vídeo para as pessoas acompanharem essa história de Natal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.